Beleza, ó. A gente falou sobre calor específico, que era a quantidade de energia para que 1 grama de matéria varie 1 grau Celsius, que era o que? Macete. Agora a gente vai falar de calor latente. Ao invés de 1 grama variar 1 grau, eu quero a quantidade de energia para que 1 grama mude o que? Seu estado físico. Ou seja, calor latente é que mole quanta energia eu preciso para que uma massa X varie o seu estado físico através do calor latente. Vinícius, como eu sei o que é o calor latente? O calor latente é uma constante, muda de material para material. E como eu sempre falo, se é uma constante que muda de material para material, ou o exercício vai nos fornecer, ou é justamente quem ele está pedindo. Como que a gente vai reconhecer isso? A gente vai saber ao longo do tempo, tá? Tipo gelo, em alguns outros materiais que são puros. Mas de qualquer forma, ó, se a gente for analisar um gráfico, o que seria mudar de estado físico? A gente vai ter duas condições ao longo do tempo e conforme a gente adiciona energia. Então aqui no gráfico ó, de temperatura por energia, a gente tem no primeiro momento aqui ó, no exemplo do gelo, que a menos 40 graus a água está no estado sólido. Se eu for adicionando energia, o que acontece com a temperatura da água? Ela vai subindo. Então se ela vai subindo, o que está acontecendo com a temperatura? Está variando. E se varia, é um calor específico. Por quê? O que é específico? 1 grama para 1 grau Celsius. Ou seja, a quantidade de energia que eu vou precisar para variar a temperatura. Quando chega em zero, o gelo não entra em processo de fusão e começa a virar água líquida. Nesse processo, a temperatura dele não muda, mas não muda de jeito nenhum. Continua sendo zero até que todo o processo esteja finalizado. Durante esse processo que a temperatura não muda, quem que está mudando? É o estado físico. Então a gente vai falar que é o calor latente. Então, quando muda a temperatura é específico, quando ela se mantém constante. Latente. Latente que mole, específico que macete. Beleza? Pegando aqui a apostila, vamos ver o exercício 1 e o 2, a gente vai entender. O gráfico representa parte da curva de aquecimento de determinada massa de gelo, inicialmente a uma temperatura de menos 40 graus, até se transformar em água líquida a 20. As etapas 1, 2 e 3 ocorrem em intervalos de tempo ΔT1, 2 e 3, respectivamente. Antes da gente continuar lendo, vamos aproveitar aqui e vamos interpretar o gráfico. Ele falou que é uma massa de gelo. A etapa 1, o que está acontecendo com a temperatura conforme a gente adiciona calor na etapa 1? Ele está variando. E se está variando a temperatura, é um calor? Isso mesmo, específico. Beleza. Na etapa 2, o que está acontecendo? A temperatura não se mantém constante mesmo adicionando mais calor, porque ó, tá vendo que quando vai para a direita eu adiciono calor. Então, se adicionando calor a temperatura está constante, quem que está mudando? Não é a temperatura, é o estado físico. Mudando o estado físico aqui a gente chama de latente. Beleza. E olha aqui na etapa 3 de novo. Não voltou a variar a temperatura? Se voltou a variar a temperatura, aqui de novo vai ser específico. Beleza. A gente já sabe isso. Vamos ver agora o que está perguntando. Considerando que a energia necessária para provocar essa transformação tenha sido fornecida por uma fonte térmica de, olha que massa, é isso aqui que a gente tem que prestar atenção, potência constante. Ok. Que todo o calor fornecido tenha sido absorvido pela massa e que o calor específico, ó que eu falei para vocês, ó, constante, ele entrega. Então o calor específico do gelo é 0,5, o da água é 1 e o que o calor latente de fusão do gelo é 80. Prestou atenção nas unidades de medida, ó, é grama, grama e grama. Sabe que não vai ter pegadinha. Vamos afirmar que, primeiro de tudo, pessoal, o que ele está falando? Potência constante. Vamos pensar em potência. Lembrando que eu falei lá na última vez, potência sempre vai ser energia por tempo. Ai, Vinícius, mas que energia é essa? Qualquer uma. Energia cinética, coloca cinética. É mecânica, coloca mecânica. A gente não está falando de calor? Então energia calórica. Ou Q sobre ΔT. Beleza? Tá. Quem que a gente quer achar aqui no nosso rolê? Não é a variação de temperatura que ele pediu aqui pra gente, ó, nos intervalos de tempo? Variação de temperatura não, né? A variação de tempo. Então, ó, se eu fosse fazer uma regrinha básica, eu ia jogar esse cara pra lá e a potência pra baixo.
Então eu ia falar que a variação de tempo é a quantidade de energia por potência. Ok, só que a potência não é constante. Se ela é constante, vamos pôr, né? O ΔT1 eu vou dividir por P. O ΔT2 por P de novo. E o 3 por P de novo. Se a potência não muda, ela não vai me importar. Posso cancelar ela. Ou seja, eu sei que a variação de temperatura vai ser o que eu achar do próprio Q. Beleza, ficou fácil agora. Vamos só calcular. Vamos lá no caderno. Ó, analisando o gráfico aqui, são as informações que a gente já viu. Então, da etapa 1, 2 e 3 já deixou anotado. Agora, o que a gente vai saber? A etapa 1, ele era específico ou latente? Específico, né? Porque, vamos voltar aqui no gráfico, a gente vê junto. Ele é específico, ó, tá variando a temperatura. Então, que macete. Se ele não deu uma massa, pessoal, não se preocupa. Vai com ela até o final, que ou uma hora cancela, ou uma hora você descobre ela. Então, beleza. Eu sei que a quantidade de energia necessária na primeira etapa é a massa vezes o calor específico do gelo que ele falou no enunciado, vezes a variação de temperatura. Cuidado aqui, tá? Variar temperatura não é só positivo. O que eu fiz? Eu estava devendo R$40 e não estou devendo mais nada. Então eu sei que ao longo do tempo eu ganhei 40, então mais 40. Entra aqui na conta, multiplicando, ó, 40 por meio, vai dar 20 vezes a massa, é a quantidade de energia 1. Beleza. Agora a etapa 2. A etapa 2 não se manteve constante. Então, se não mudou a temperatura, em que mudou? O estado físico. Se o estado físico mudou, é que mole. Só traduzindo direto, a massa a gente já não tem. O calor latente ele deu no exercício, que é 80. Então, a gente já saiu com a resposta de graça, 80E. A gente vai fazer agora a mesma coisa para a etapa 3. A etapa 3 não voltou a variar a temperatura, então ela é um calor específico. Quanto que variou? Foi do 0 até o 20. Então eu ganhei 20, ok? Lembrando, se tiver dúvida, a variação de qualquer coisa sempre vai ser essa coisa final menos a inicial. Mais pra frente vocês vão entender por que é importante a gente lembrar disso. Então, tipo, 20 menos 0 vai dar o próprio 20. Então, colocando aqui na conta direto, ó, a massa a gente não sabe. O calor específico da água é 1, ele falou. Ai, nossa, Vinícius, como você sabe que aí é a água? Só a gente lembrar do exercício. Ele não falou que é uma massa de gelo. Então, abaixo de 0 é sólido, acima de 0 é líquido. Beleza. Esses 20 que a gente acabou de achar, quanto que dá o Q3? Dá 20 também. Não, pera lá, tá errado. Não, pessoal, não tá errado. A gente acabou de descobrir que o quê? Que o Q1 é igual ao Q3, é igual ao Q3, que é igual não, né? Que é menor que o Q2. Lembra que a gente já entendeu que o Q representa a variação de tempo? Então, se eu chamar de Q e chamar de ΔT, vai ser a mesma coisa? Então, vamos olhar aqui as alternativas. Eu tenho que achar que 1 é igual a 3, que é menor que 2. Se a gente olhar aqui as alternativas, olha a carinha dela aqui, ó. O 1 é igual ao 3, que é menor que o 2. A alternativa certa é a D, beleza? Vamos fazer aqui agora o exercício 2. O exercício 2, ó, mesma coisinha. Um bloco de gelo a menos 20 graus encontra-se apoiado numa balança e indica uma massa inicial de 2 kg. Beleza. No interior de um recipiente termicamente isolado. Então eu sei que não preciso me preocupar, porque o recipiente não vai transmitir com ar. Dotado de um ralo por onde escorre a eventual água derretida do gelo. O gelo recebe calor diretamente de um aquecedor de potência P. Considere que 80% é absorvido pelo gelo. Olha a potência aí de novo, falei que ela sempre ia aparecer. E tem um gráficozinho que mostra a indicação na balança, ou seja, qual é o peso que está na balança ao longo do tempo. Com isso, ele quer saber a potência da fonte. E não é difícil, galera. A primeira coisa que eu sei é que quando aqui está constante, significa o quê? O que significa na minha temperatura? Que ela ainda está menor que 0. Durante um intervalo T de tempo, ainda era gelo. Quando começou a cair aqui, por que caiu? Porque começou a água escorrer pelo ralo. Ou seja,
a minha água começou, perdão, o meu gelo começou a virar água. Ou seja, se aqui era um aumento na temperatura, por quê? Porque era gelo o tempo todo. Essa parte aqui a gente sabe que é específico. Ah, Vinícius, mas a gente vai usar isso? Posso não usar, mas é bom a gente aprender a reconhecer. E aqui, ó, não está virando água. Então, quem que está mudando? Isso mesmo, o estado físico. Aqui é latente. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Galera, a potência não é a quantidade de energia ao longo do tempo? Tem quantos tipos de energia aqui agora? Um ou dois? Dois, né? Que é o específico e o latente. Deixa eu só pegar aqui a folha certa. Então, olha só. A potência é a quantidade de energia ao longo do tempo. Eu tenho duas quantidades de energia. Uma é quando é sólido, que é o gelo. E uma que é quando está em fusão, que é quando está virando água. Fusão, pessoal, mudou de estado, que mole. Mudou de temperatura, que macete. Até deixei anotado aqui embaixo para vocês, ó. Com base nisso, a gente vai calcular a potência. Então, vamos lá, ó. A massa inicial do gelo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, mais, agora na fusão, a massa que a gente sabe que está na fusão vezes a latência de fusão, dividida por quem? Pelo tempo. Vamos traduzir isso daqui, colocar valores. Qual que é a massa do gelo, do nosso sólido? Não é 2 kg? Ah, Vinícius, por que você usou grama? Galera, usei grama porque o exercício me deu tudo em grama. Vamos lá, próximo. Calor específico. O calor específico do gelo, ele falou no exercício que é meio. Vinícius, por que você está multiplicando por 4? É que assim, pessoal, é potência. Eu não consigo achar tipo potência em caloria. Potência é em joule ou em watts. Então eu preciso converter. Meu Deus do céu, fudeu, não sei converter. Relaxa, olha o que o exercício nos faz aqui, ó. Ele nos traz um note a dot. Uma caloria é 4 joules. Então, para eu não ter que lembrar de multiplicar no final, ó. Eu sei que aqui é o calor específico, eu já posso multiplicar por 4 para deixar transformado em joule. Vezes a variação de temperatura. Vinícius, da onde você tirou o 20? Vamos olhar lá o enunciado de novo. O que eu sei do meu bloco de gelo? Ele está inicialmente a menos 20. Então, para ele deixar de ser gelo, qual a temperatura que ele tem que ganhar? Isso mesmo, ele tem que ganhar 20 graus. Então, 20. Aqui é um mais, ficou pequeno, mas é um mais. E eu vou calcular aqui também a latência. Como que eu sei que é 200 gramas? Olhando aqui no gráfico, o que eu sei da minha massa, da variação de massa? Não variou 0,2 quilos. Então eu sei que quanto que derreteu aqui? Derreteu 200 gramas vezes 80, que é a latência de fusão, e de novo vezes 4, para que essa conta também vire joule. Dividido por quanto tempo? Como que você sabe que é 1 minuto, Vinícius? 60 segundos. É porque eu não estou considerando a potência ao longo do circuito todo, ou seja, de quando era sólido mais de quando está em fusão. Quanto tempo levou a parte sólida e a parte em fusão? Ó, levou 1 minuto. Então tudo que eu estou tirando aqui é olhando, interpretando o próprio gráfico e coletando as informações do enunciado. Agora é só resolver a parte mais fácil. Multiplica aqui, você vai chegar no valor da potência e vai chegar na potência de 2.400 watts. Pronto, ficou fácil, porque ele falou que absorveu tudo. Não preciso mais me preocupar com isso. Ah, Vinícius, tem certeza? Então, galera, aí que mora muito perigo. Tem gente que vai abandonar a conta aqui, se a gente olhar, é capaz de ter essa alternativa. E olha ela aqui, pilantrinha. Só que o que o enunciado falou pra gente da potência? A potência rendeu 80%. Então, se 2.400, ó, já é 80%, por que você sabe que é 80%? Porque a gente calculou a potência. Se a gente calculou a potência, tudo que aconteceu aqui, ó, tudo que aconteceu aqui foi por causa de quê? Por causa de 80%. Então eu quero saber quanto que seria se fosse 100. Só uma regrinha de 3 aqui padrão, multiplica em x. A gente vai chegar que a potência da fonte, na verdade, é 3.000 watts. Acabou o exercício. Fácil ou muito fácil? Fala a verdade. Vou encerrar isso daqui. Depois eu volto no próximo.